Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. O nosso programa dos domingos, 10h30 da manhã. Hoje, pela segunda vez, estávamos, já terminou a Feira do Livro, gravando sobre livros. Haja vista que Espiritismo, poderíamos dizer que é a doutrina do livro, conforme o professor Olimar. E hoje nós vamos continuar estudando livros fundamentais para o entendimento da mensagem que nos trouxe Allan Kardec através do seu trabalho maravilhoso de filosofia do ser humano. Para o seu bom dia, professor. Bom dia a todos, e realmente nós estamos neste domingo posterior ao término, né, da feira, e entendendo que esse trabalho ele continua sendo importante, porque o livro espírita é, sem sombra de dúvida, o caminhão que carrega todo um conteúdo de alimentos necessários a toda a população. Bom dia a todos. E para o seu bom dia, Dr. Marcos, que vai desenvolver para nós análise do livro O Céu e o Inferno. Bom dia, professor Olimar, professora Zambuja. Mais uma vez, é uma grande alegria estar aqui nesse ambiente que entusiasma, porque nós vemos um movimento grande, e inclusive cercado aqui no Memorial do Rio Grande do Sul da parte infantil, né, que nos deixa bastante felizes, porque o futuro do nosso país e o futuro da humanidade está aqui à nossa volta, e estamos vendo instigada esse interesse, né, pela leitura. E esse cada vez número que avança dos livros espíritas, que muitas vezes são encarados pelas pessoas como livros de autoajuda, né, mas que acabam aprendendo sobre o amor, né, e aprendendo sobre essa fé raciocinada, fé racional que nos trouxe Kardec. Não podemos esquecer que foi a base intelectual da Feira do Livro a expressão tempo para ler, todo mundo tem. Todos nós temos tempo para ler. E esse programa que nós estamos fazendo é exatamente para instigar aos senhores e às senhoras a persistir na leitura. Jesus, o Mestre, nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dr. Marcos, o céu e o inferno. Então Kardec
dando continuidade à sua obra, né, em 1º de agosto de 1865, ele lança O Céu e o Inferno, que é tido como um livro ao qual é dado pouca importância, né? Até mesmo as editoras, as livrarias dizem que os espíritas eles não estudam muito esse livro porque dizem que a leitura é uma leitura difícil, né? E ele é um livro pouco estudado, pouco buscado, quando na verdade é o contrário, basta você abrir as páginas dele para você ver que é uma leitura bem fácil. E como disse Emmanuel certa vez, é o melhor metro que mediu Kardec, é esse livro. Ele traz 2 partes, e na primeira parte ele trabalha então o tribunal, a justiça divina, e na segunda parte as testemunhas que participaram do julgamento, né? Algumas testemunhas. Então ele trabalha essa questão enfrentando os dogmas das religiões existentes, a existência de um céu e um inferno, de um purgatório. Ele trabalha essa questão dos demônios, da existência dos demônios, estudando com profundidade os vocábulos, da onde se originaram, né? Ele trabalha a questão da justiça divina, como ela se opera, o temor da morte, ele desmistifica a morte, né? Então, numa segunda parte, ele traz relatos de espíritos que trazem o seu depoimento de como foi o seu desencarne, né? Como se operou o seu desencarne, e dentre esses espíritos nós temos suicidas, nós temos assassinos, nós temos pessoas que tiveram uma boa passagem sobre a Terra e pessoas que tiveram uma passagem equivocada sobre a Terra. Não digo má porque não existem maus, né? Estão maus, momentaneamente maus. E aí então eles relatam como se deu o seu desencarne e o arrependimento, que faz uma ligação direta com a primeira parte do livro, mostrando então o ensino moral do Cristo e a real justiça conforme os nossos atos, né? Mostrando que não existe um Deus vingativo, um Deus poderoso que vai nos lançar as chamas do inferno eternamente, sem nos dar a chance do arrependimento, né? E a nova oportunidade. Então, ele é um livro pequeno, ele não é um livro muito grande, e é um livro muito interessante, com uma linguagem bastante fácil, principalmente a segunda parte, onde temos o depoimento desses espíritos, que é extremamente interessante, professor. Comunicando Espiritualidade, nosso programa dos domingos, sempre falando, sempre discutindo, sempre trazendo temas para os nossos amigos e amigas que nos dão o prazer de nos assistir, para serem pensados. Haja vista que nós não estamos impondo para ninguém as nossas ideias, nem os nossos conceitos. Nós respeitamos fundamentalmente a opinião de cada um dos irmãos. Estamos trazendo isto sim, temas para serem debatidos, que logo depois do intervalo estaremos continuando. Até já. Um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz, ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu.
que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. O nosso programa onde discutimos questões fundamentais para a felicidade do ser humano, para a busca do amor, a busca do reconhecimento, a busca do ser e não apenas ter. Nesse bloco nós vamos ouvir o professor João Olimar, que vai nos trazer uma informação sobre a Gênese segundo o Espiritismo. Para o senhor, professor. Bem, meus irmãos e irmãs, eu só gostaria de complementar, porque eu acho que isso é um dado significativo, que do bloco anterior falamos sobre o céu e o inferno. Né? E eu me lembro que em determinado momento de uma aula, quando comentava com os alunos um assunto, alguém me disse assim: mas ninguém voltou, professor, para nos contar como é que é do outro lado. Eu digo, ledo engano, voltaram sim. Existe uma obra de Allan Kardec chamada O Céu e o Inferno, que na segunda parte nos traz exemplos de espíritos em diferentes situações. E o relato deles é de extrema riqueza, de extrema importância, e eu realmente concito a todos que deem uma lida. E que na primeira parte do Céu e o Inferno, quando ele fala da doutrina, nós temos dados muito significativos, como por exemplo, a distinção que o próprio Kardec faz entre morte e desencarne. Então é uma obra imperdível. Assim como a Gênese, que faz parte do primeiro segmento do Livro dos Espíritos, e que vai tratar da Gênese, dos milagres e das predições. Então, em termos estruturais,
ela está dividida em 18 capítulos. Esses capítulos estão assim organizados. Os primeiros 12 capítulos falam sobre a Gênese mosaica, caracteres da revelação divina. Deus, vai discutir de novo Deus, que já foi discutido no livro dos Espíritos, o bem e o mal, papel da ciência na Gênese, sistemas, antigos e modernos sistemas dos mundos, uranografia geral, esboço geológico da Terra, teorias da Terra, muito interessante. Tem teorias aqui que a gente ri até da elaboração delas, que eram teorias que existiam no passado um pouco mais antigo. Revoluções do globo, gênese orgânica, gênese espiritual e gênese mosaica. Depois, os capítulos de número 13, 14 e 15 vão falar sobre os milagres segundo o Espiritismo. E lembro-me de um programa que fizemos, que quando falamos que não existem milagres, as pessoas ficaram furiosas. Muitas pessoas. É que milagre subentende-se a partir da acepção do vocábulo, que ele diz de coisas fora das leis da natureza. E este é o significado da palavra milagre. Algo que está fora das leis da natureza, daí o sobrenatural. E não existe nada fora das leis da natureza. O que existe é que muitas leis da natureza são desconhecidas ou eram desconhecidas, até que Kardec, utilizando o método experimental, tornou estas leis conhecidas. Porque o Espiritismo é uma ciência de observação. Utiliza o método experimental, o método que a ciência utiliza. Observa-se, compara, analisa, remonta dos efeitos para as causas, e com isso se chega naturalmente ao entendimento dos fatos, ou seja, a lei que explica os fatos. Quando se chega a esta lei, se verifica as consequências e as aplicações dessa lei. Averiguado isso, nós temos condições de perceber a teoria que está por detrás, a teoria inerente a essas leis. Muito bem. Então, caractere dos milagres, os fluidos e os milagres do Evangelho. E, por fim, os outros 3 últimos capítulos, desses 18 que compõem a Gênese, vai ter Teoria da Presciência, capítulo 16, Predições do Evangelho, capítulo 17, e depois os tempos são chegados. Se discute as predições segundo o Espiritismo. Portanto, a Gênese, ela é fundamentalmente uma obra que trata muito da ciência, não é uma obra difícil, como pode parecer para algumas pessoas do movimento espírita, acham que a Gênese é difícil. Nós sugerimos particularmente o estudo em conjunto, que sempre é mais fácil, é mais agradável, porque há uma troca e há um crescimento mútuo. Mas estudem, leiam, porque a proposta basicamente desses programas que nós estamos fazendo na Feira do Livro, fizemos durante, agora estamos fazendo depois, são basicamente para nós deixarmos registrado que nós estamos falando de uma doutrina que ela é baseada no livro, mas ela não se aparta em momento algum da razão. Porque a nossa fé, e fé não é somente acreditar, mas é sobretudo confiar. A nossa fé, ela se estriba, ela se apoia na razão, ou seja, na compreensão daquilo que a gente acredita. E sendo assim, nós estamos diante de uma oportunidade revolucionária. Revolucionária. Por quê? Porque a doutrina dos Espíritos nos apresenta a vida na sua continuidade. Porque a vida é uma só. Nós não temos várias vidas, nós temos várias existências, a tal ponto que Kardec fala em pluralidade das existências. E a Gênese vai discutir isso. A Gênese vai aprofundar, ela faz esse link com todos os princípios fundamentais exarados no Livro dos Espíritos e nas demais obras. E Kardec aprofunda
com o seu raciocínio lógico, objetivo, claro, transparente, exatamente este entendimento. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, se alguma coisa eu posso deixar para vocês como um convite, é para que leiam as obras. Nós não estamos aqui impondo crença a quem quer que seja. Para nós, essa crença é muito agradável, é muito favorável, é muito boa. Mas talvez para outras pessoas não seja, e nós respeitamos isso. O importante é que nós façamos o bem. O importante é que nós façamos caridade. Por quê? Porque fora dela não existe salvação. Muito obrigado. Assim, senhoras e senhores, nós estamos chegando ao final do nosso programa desse domingo, que ainda o ambientamos na Feira do Livro. E queremos deixar registrada aquela manifestação oficial da Feira do Livro, que é tempo para ler, todo mundo tem. E vejam, senhoras e senhores, a melhor coisa que nós podemos fazer por nós e pela humanidade é ler. Porque o livro é aquele amigo que nos fala quando nós permitimos, senão ele cala. Nós o deixamos ao lado do nosso local de repouso e ele está nos aguardando um momento oportuno de conversar, dialogar conosco e, principalmente, fazer com que a nossa imaginação flua de forma extraordinária. Porque quando nós lemos, não é só a letra que nós estamos enxergando, mas o nosso cérebro está montando todo um cenário maravilhoso, baseado em quê? Nas nossas experiências anteriores e no conhecimento que nós estamos adquirindo. É aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos encerrando rapidamente para a despedida do professor Olimar. Muito obrigado a todos, um abraço e um bom dia. Dr. Marcos, para a sua despedida. Os nossos amigos que procuram, que não têm a percepção de que eu não vou ler os livros de Kardec porque são livros de religião, espiritismo, estão equivocados. É justamente para você que procura respostas. Os livros de Kardec não são religiosos, é um livro para quem procura respostas. Respostas para os mistérios da fé que não existem. Não existem mistérios da fé. Não se responde perguntas com essa resposta, mistério da fé. Se você procura respostas, você leia Kardec. Você vai se surpreender. Um grande abraço a todos. Tenhamos um excelente domingo, uma ótima semana e no próximo domingo estaremos novamente para o nosso prazer na companhia dos senhores e das senhoras. Até mais.
Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre.